Ankeg. Aí eu falei assim, caraca, eu nunca nem vi esse bicho. Pois é, por isso que eu trouxe. É um insetão de tamanho grande, nervoso, malvado, gigantão de ND baixa. Bom para aventuras que começam com personagens mais fracos. Então ele é um bichão de ND2, tamanho grande. Ele é imparcial, porque é criatura, né? Então, como ele é insetoide, inteligência mínima. Acho que a inteligência dele é 1. Vive à base dos instintos. E ele tem umas características boas de enfrentar, tipo uma CA-14, ele tem uns 40 pontos de vida mais ou menos, força dele chega aos 17, e ele tem alguns ataques doídos, tá? Ele chega a somar 5 para atingir uma mordida, por exemplo, e chega a dar 2d6 mais 3 de dano. E mais do que isso, essa babinha verde que vocês estão vendo aí na imagem é um ácido que ele produz ali abaixo das pinças, e ele consegue esguichar isso daí por 9 metros, cara, e é 3d6 de dano desse esguicho ácido dele. E por que essa criatura foi trazida aqui como criatura boa de caçar? Primeiro, porque ele dá um desafio legal, e segundo, que você pode ter um pouco de criatividade para usar essas carapaças dele, que é uma carapaça resistente. Ele é um bicho grande, ele é um bicho nervoso, só que ele não é um bicho de se aventurar e de ficar invadindo muitos lugares, não. Mas eles se proliferam perto de onde tenha alimentação complementar. Porque eles cavam, então eles fazem túneis grandes e estreitos. Eles conseguem, sim, se alimentar de minerais, de comer terra. Só que eles precisam, principalmente na faixa de reprodução, eles precisam de complementar com proteínas. Então eles comem animais. Então, às vezes, na época de proliferação, né, de reprodução, eles meio que vão a locais onde tenham gado, cavalo, esses animais um pouco maiores. Eles cavam, ficam no chão escondidos, cobrem a parte de cima com folhagem, com o que tiver, e costumam dar botes para pegar as criaturas, abocanhá-las e levá-las para a toca. Então o Ankeg tem todas as características boas para você colocar. Primeiro, ele é uma criatura boa de enfrentar, tem ponto de vida pra caramba, dá dano, é perigosa. Você pode trabalhar ele como colônia, ou seja, você tem um monte, uma manifestação é bom, né? Uma infestação que você pode adotar, e você tem até um lore, uma desculpa que você pode colocar. Por exemplo, eles estão tão proliferados, eles estão tão famintos, a colônia deles é tão grande, que eles estão se aproximando da cidade, já tentando pegar animais, tentando atacar galera que está viajando nas estradas, principalmente à noite. E aí você tem até uma quest que você pode usar. A ideia é adotar uma criatura como primeiros desafios, e talvez você usar pinça, ácido, carapaça como também uma maneira de você ter o recurso que você pode ter dessa criatura. Essa criatura fica em ambientes de montanhas e morros, principalmente, onde ficam as tocas. Algumas cavernas estreitas são eles mesmos que cavam. Outras, eles cavam buracos nas cavernas, que é para quando alguém passar, ou a criatura passar, ele lá abocanhar. E eles podem sair à noite ou sair em horários que ninguém esteja olhando, para ficar em locais movimentados, se esconder ali em buracos e atacar as criaturas que eles desejam carregar para a toca. E o bom de inseto é isso, né? Inseto sociável. Eles não caçam e comem ali. Eles abatem, eles deixam fora de combate, por mais que seja só segurando, e levam até o ninho. Então já dá mais ainda essa possibilidade de quest. Pessoas sumindo, animais sumindo. Aí aparece depois um cavalo todo machucado lá que conseguiu escapar, ou uma pessoa conseguiu escapar porque os demônios da montanha o carregaram lá pra dentro e tudo mais. Insetão de carapaça, assim, é bom de caçar naquele sentido que a gente tinha falado de Monster Hunter, né? Porque, evidentemente, já mostra que é um material bom de usar como proteção. Você pode usar a carapaça como
partes de uma armadura, pra fazer um escudo, ou pra fazer qualquer tipo de proteção, ou qualquer tipo de material resistente que você precisa pra alguma coisa. Isso me lembra até uma aventura que o Vermelho narrou pra mim, em que meu personagem era um senhor da Guerra do Deserto. E aí eu tava nesse ânimo de caçar um bicho pra poder usar ele como uma armadura, e o que a gente caçou na verdade foi um tríbulo brutal. Pô, E aí carapaça dura do cacete. parte da carapaça dele virou uma arma que eu tava usando. E aí a gente tem até um papo de mestre do Tributo Brutal, que foi o Aristeu, né? Que você tinha feito uma vez. Isso. Que ele que queria ser falava herói. Então eu acho que ele segue uma mesma proposta, assim. Essas quelíceras enormes que ele tem aí pode muito bem ser uma lâmina de machado, uma espada ou uma coisa assim. Então dá pra extrair muita ideia maluca ali, principalmente se você é fã de Monster Hunter e tem uma referência como essa também, de utilização de partes animais em equipamento, seja armadura ou mesmo arma, para você ter algumas ideias a partir da própria fisionomia dele. A sugestão é não usar se alguém na mesa tiver problemas com inseto, tá? Ou usar se alguém na mesa tiver problema com inseto. Tomofobia, Essa aí, sessão 0, resolve isso aí. Porque é tipo uma formiga gigante, né? Uma formiga meio alienígena gigante. Então, assim, se a pessoa tiver medo de inseto, eu tenho uma aracnofobiazinha leve, eu lido mal com quem. Já usei, já narrei uma aventura era uma ilha, a ilha do Morkoth, e aí uma das criaturas que tinha lá era Ankeg, e a galera teve que lidar com alguns Ankeg saindo uma vez do chão para pegar eles, e aí foi interessante justamente por causa da comparação com as outras coisas. Eles tinham acabado de enfrentar umas criaturas pequenas e do nada as formigonas gigantes. Eu gosto muito do Ankeg especificamente por causa de uma habilidade que eu adoro, que é Tremor Sense. Ele faz assim como o Bullet faz isso também. É uma criatura que fica debaixo da terra e do nada já sai dando bote. Então, é como se fosse uma habilidade para ser tipo o tubarão do solo. O maluco sai, você não percebe ele, a hora que você vê, sai só um bicho cavucando debaixo da terra e te Tipo que as aranhas do deserto também faz isso. Exatamente, que ela só sai o corpo para fora e puxa, né? E eu acho legal porque ele não é tão forte. E aí eu acho por esse lado eu acho ruim, porque eu não consigo ver uma explicação razoável para ele não ser forte. Tipo, um bicho estranho, desse, né? grande, forte, você olha pra ele, caralho, que bicho bruto, não sei o que, 39 pontos de vida. ND2. Eu esqueci de falar da possibilidade das pistas, né, de rastreáveis dele. Ele pode deixar pedaços dessa carapaça, ele pode deixar pegadas, que são os pontos, porque todas as patas dele são pontudas. Ele pode deixar rastro desse ácido, coisas que ele enfrentou, que ele derreteu, que ele manchou. E ele pode também, dependendo da idade, deixar a pele da muda, né? Da troca de pele dele, da troca de exoesqueleto. Isso também pode ser encontrado. E isso pode gerar, inclusive, algumas lendas e temores locais, né? Das cascas, as criaturas petrificadas ali no meio da montanha. Aí você acha que é o bicho? Não, é só a casca do bicho que ele trocou. E ele vai ter aquele perfil, o perfil dele de digestão é tipo de aranha, né? Ele usa esse ácido que ele cospe, na verdade não é ácido, é enzima digestivo. Ele faz essa digestão externa, igual a aranha. Então, se você for encontrar resto de vítima, faz sentido que eles estejam digeridos externamente. Ele não mastiga e engole, digere dentro. Aí você tem que regular o nível de gore que você vai colocar. Que é igual a aranha, em que ela pica e injeta dentro e ela só puxa de canudinho. Ou você dá essa cusparada e vira só a geleca da pessoa. O rolê do canudinho eu acho pior. O duro é isso, você encontra a vítima inteira, né? Só que ela tá oca. É os Parados Assassinos, né? Do Espaço Sideral. Cara, eu tenho que ver esse filme de novo. Saiu um jogo dele recentemente. Tipo Dead by Daylight, assim. Caraca, eu tenho que ver isso, cara. Porque eu tô tentando fazer as pessoas assistirem esse filme tem muito tempo. Eu assisti naquelas sessões de terror da sexta-feira na Bandeirantes. Não era terror, não, cara. Sexta-feira à noite é outra coisa que eu não, isso era depois da sessão de terror. Isso era depois, porque só começava, era 11h45. Sabe, o horário exato, né? Bora seguir.